nós estamos refletindo sobre a liturgia da palavra do Domingo de Ramos, onde nós temos no ano B o Evangelho de Marcos. Mas agora nós vamos refletir sobre a segunda leitura. Já refletimos sobre a primeira, do profeta Isaías, agora vamos refletir sobre a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. Paulo amava muito a comunidade de Filipos. Era a única da qual aceitava presentes. Havia ali pessoas simples e generosas, às quais estava ligado por laços de profunda amizade. Entretanto, como acontece também nas melhores comunidades dos nossos dias, havia ali, da mesma forma, o problema da inveja entre os cristãos. Havia sempre alguém pretendendo sentir-se superior aos demais, querendo chefiar algum ministério. Enfim, todos queriam mandar um pouco. Paulo sente, então, a necessidade de exortar os filipenses. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tenha em vista não os seus próprios interesses, e sim os dos outros. Para conseguir gravar mais profundamente no coração dos filipenses este ensinamento, Paulo continua a sua exortação, apresentando o exemplo de Jesus Cristo, e o faz citando na sua carta um hino muito lindo que era cantado naquela comunidade. Esse cântico nos apresenta a pessoa de Jesus e a sua história. Ele já existia na sua condição divina antes de fazer-se homem. Encarnando-se, pôs de lado toda a sua grandeza divina e apareceu aos nossos olhos na humildade e na fraqueza de homem. Do mais desprezado dos homens, o escravo, a quem os romanos reservavam a morte de cruz. Pensemos num grande personagem, por exemplo, o presidente de uma grande nação, que para conhecer por experiência própria a vida do seu povo, abandone o seu palácio e vai morar na companhia dos seus súditos mais pobres e humildes. Ele não deixaria de ser o grande líder que era, mas se enriqueceria de uma experiência nova e atrairia a simpatia e um carinho profundo por parte do seu povo. Jesus fez exatamente assim. Encarnou-se, não perdeu a sua natureza divina. Esta ficou simplesmente escondida sobre a humildade na aparência humana que ele assumiu. Ele, portanto, renunciou a outorgar-se em nome. Não considerou a própria vida como um bem pessoal a ser empregado para suas próprias vaidades e vantagens, mas a dedicou ao serviço dos outros, renunciando a qualquer forma de poder. O caminho percorrido por Jesus, porém, não se encerrou com a humilhação e a morte na cruz. E isto é um modelo, é um exemplo para nós. A segunda parte do hino, nos versículos de 9 a 11, canta a glória para a qual Jesus foi elevado. O Pai o ressuscitou, estabeleceu como modelo para todos os homens e lhe deu o poder e o domínio sobre todas as criaturas. Da mesma forma que os filipenses, com certeza nenhum de nós permanecerá insensível diante do exemplo de Jesus que Paulo nos apresenta. Permitiremos que esta imagem de Jesus, humilde servo entre os irmãos, penetre em nosso coração nesses dias, durante os quais celebramos o seu rebaixamento mais profundo, a morte, e o ponto culminante da sua glorificação, a ressurreição. Vamos agora então ouvir um canto e depois então ouviremos o Evangelho do Domingo de Ramos e depois a reflexão.